Carla. Desde aquele dia, você não saiu mais da minha cabeça. Foi tão forte assim? Mas não fiz nada para. Não precisava, querida. Só o fato de não concordar com Carla, para mim já foi o suficiente. Vi que você não era cabecinha oca como ela. Valéria não se conteve e caiu numa gargalhada, enquanto Maurício a olhava com leve sorriso no rosto. Ela parou de rir e, enxugando os olhos, fitou-o. Depois, passou a mão levemente sobre o rosto dele e considerando. Meu querido, eu amo, você sabe disso. Porém, temos tantos problemas atualmente que eu gostaria de resolvê-los antes de uma decisão definitiva. Quero poder dedicar-me a você com toda a alma, todinha. E, confesso-lhe, não sei pensar em várias coisas ao mesmo tempo, entende? Não saberia decidir, por exemplo, ao mesmo tempo sobre o vestido de casamento e como estão agindo nossos protegidos. Você pode entender isso. O fulaninho está aprontando alguma coisa, mas não posso cuidar disso agora porque tenho de decidir como será a nossa festa de casamento. Entendeu? Maurício sorriu e respondeu, beijando-lhe a mão. Mas não estou pedindo que você resolva isso agora. Só que aceite meu pedido de casamento. Eu sei, querido. Mas, para isso, também precisamos de mais tempo, não acha? Eu acho que já pensei o suficiente. Mas se você ainda não tem certeza dos seus sentimentos, eu entendo, Valéria. Não foi isso que eu disse, querido. Eu amo você. Tenho certeza disso. Está bem. Tenho que ir agora. Preciso trabalhar um pouco no consultório. Mas hoje é domingo, Maurício. É verdade, mas tenho alguns casos que preciso analisar melhor, para decidir como agir. Tenho de analisar com cuidado os exames, ultrassons e tudo mais. São casos muito delicados e necessito comunicar minha posição às famílias. Lamento, querido. Poderíamos aproveitar e passar este dia juntos. Sem problema. Só que, agora, vou para o consultório. Podemos almoçar juntos. Vá pensando num lugar diferente desses a que vamos sempre. Maurício pegou o chaveiro, que estava numa mesinha à entrada, e deu um ligeiro beijo em Valéria. Até mais, querida. Até. Vou ficar esperando você ligar. Que os amigos espirituais o ajudem nas decisões que precisa tomar. Ele agradeceu e tomou o elevador, que já chegara. Valéria voltou para o apartamento, pensativa. Aquele domingo passou rapidamente. Valéria leu um pouco, depois se vestiu melhor para sair e ficou aguardando o namorado ligar. De súbito, Valéria ouviu a campainha do telefone. Era Maurício, mas sua voz estava tão cansada que ela estranhou e indagou a razão. Trabalhei muito. Estou exausto. Teve um caso que demorei a decidir como resolver o problema. Ah, querido. Então, que tal você vir para cá? Faço alguma coisa aqui mesmo. Se conseguir, pelo adiantado da hora, trago uma carne assada. O resto eu faço. Ele concordou. Valéria foi até a cozinha verificar o que teria para fazer. Abriu a geladeira e viu que para a salada tinha alfaces e tomates. Tinha também um molho de tomates, a massa, queijo ralado. E um suco de garrafinha. Tudo resolvido, Valéria colocou água para ferver e, enquanto aguardava, fez a salada e o suco. Arrumou a mesa com capricho e voltou para a cozinha. A água estava fervendo, jogou a massa e depois marcou os minutos para cozinhar. Logo estava pronta. Deixou a porta da sala aberta para que ele pudesse entrar sem bater. Alguns minutos depois, Maurício entrou. Trazia um pacote de comida, um doce e uma garrafa de refrigerante. Ao ver a mesa posta, ele se admirou. Tudo pronto? Que rapidez, vai. Não queria que você esperasse. Foi fácil. O mais demorado foi aguardar a água ferver. Então, cavalheiro, sente-se.
Vou colocar a carne numa travessa e já volto. Maurício foi lavar as mãos e voltou, acomodando-se à mesa. Valéria retornou com a carne já cortada em fatias, numa travessa. Fizeram uma prece rápida, agradecendo o alimento, e depois se serviram. Estava tudo muito bom, elogiou Maurício. Agora, vamos para a sobremesa, disse entusiasmado. Valéria abriu. Era um pudim de leite condensado. Trouxe-o para a mesa, depois pegou 2 taças e 2 colheres e serviu. Uma verdadeira delícia, ela reconheceu. É o doce que mais aprecio. Está muito bom mesmo. Aliás, acho que é unanimidade nacional, pois nunca encontrei ninguém que não gostasse dele, considerou Maurício, animado. Em seguida, Valéria fez um cafezinho novo, que eles tomaram sentados na sala, diante da televisão. Como na TV nada tivesse de bom, Valéria pegou um filme que tinha adquirido, e eles o viram. Passaram a tarde inteira juntos. Quando começou a anoitecer, ele despediu-se dela alegando que precisava dormir, pois tinha cirurgias no dia seguinte bem cedo. Despediram-se com um beijo carinhoso. Valéria também aproveitou para deitar-se mais cedo. Gostava de ler na cama, e logo adormecia. Na segunda-feira teria de ir cedo para o colégio. Deitada, com o livro na mão, pôs-se a pensar no namorado. Ele era a melhor coisa que já lhe tinha acontecido. Eles se entendiam em tudo, nunca discutiam por nada. Gostavam das mesmas coisas, pensavam do mesmo jeito, e havia amor entre eles, além de atração física. Logo estava dormindo serenamente. No dia seguinte, ela levantou-se cedo para ver como ficara tudo no colégio. Afinal, uma festa dessas pode causar muitos transtornos, prejuízos e sujeiras. Chegando lá, surpresa. Valéria viu que já estava tudo limpo. Tudo limpo? Por que milagre isso aconteceu? Pensou perplexa. Viu pela fisionomia das funcionárias que já tinham chegado que havia a mesma perplexidade. Ninguém sabia como e quem arrumara tudo. Até que, ao chegarem os 3 rapazes, sorridentes, tudo foi esclarecido. Ao perguntar um deles: Paulo, você sabe quem deixou tudo limpo? O rapaz sorriu e olhou para os outros 2, que também sorriam, e confessou: fomos nós, diretora Valéria. Como assim? No mínimo, teriam de ter chaves para entrar, e vocês não as têm. Nisso, Dorinha, a responsável pela cantina, levantou a mão e confessou: fui eu que lhes dei, Valéria. Os rapazes me pediram as chaves porque queriam deixar tudo arrumado para segunda-feira, e eu as entreguei. Valéria ouvia calada a explicação de Dorinha, depois indagou: e eles fizeram tudo sozinhos? Não, eu também ajudei. Eles não saberiam onde guardar as coisas, nem identificar as chaves de cada porta, explicou Dorinha. Entendo. Considero que trabalharam bastante no domingo, rapazes. Mas por que quiseram fazer tudo isso sozinhos? Um olhou para outro, e, depois, foi Paulo quem respondeu: Dona Valéria, achamos que seria uma maneira de pedir perdão pelo estrago que fizemos no colégio. Explicamos a situação a Dorinha, e ela concordou que seria uma maneira de nos reabilitarmos perante todo o colégio. Valéria tinha um nó na garganta, a emoção a invadia e ameaçava a sair pelos olhos, derramando-se pelo seu rosto. E de quem foi a excelente ideia? Foi do Davi, exclamaram eles, satisfeitos. Valéria aproximou-se deles e, chegando junto a Davi, vermelho e assustado, abraçou-o demoradamente. Depois, enxugando disfarçadamente as lágrimas, disse: Davi, José Antônio e Paulo, vocês demonstraram que têm bons sentimentos e que não são aqueles mesmos garotos que cometeram aquele estrago aqui no Instituto de Educação Bem Viver. Estou satisfeita com vocês que, em pouco tempo, mostraram uma grande mudança no comportamento. Agradeço-lhes de coração. Vou, inclusive,
procurar o delegado de polícia que nos atendeu aquele dia para contar-lhe como vocês estão mudados, para melhor. Obrigada. Vocês merecem uma vida diferente. E, no que depender de mim, vocês a terão. A diretora saiu, buscando a sua sala, com um grande sentimento de carinho por aqueles jovens que poderiam estar criando confusão em outros lugares da cidade, mas estavam se recuperando e buscando novas respostas para sua existência. Capítulo 22. Enfrentando problemas. De modo geral, todos estavam animados com a atuação dos três rapazes. As melhoras neles eram visíveis, o que enchia de satisfação professores, funcionários e a direção da escola. Contudo, havia ainda um grande problema a ser resolvido e que não fora abordado, dando um tempo para que os rapazes se adequassem à escola. A questão das drogas. Preocupada com o assunto, Valéria resolveu marcar reunião com algumas pessoas essenciais. Denise, como vice-diretora, Amélia, psicopedagoga, e os responsáveis pela biblioteca, cantina e jardim, isto é, Carmen, Dorinha e seu Benê, além dela e, naturalmente, contando com a presença de Maurício, que, por ser médico, tinha uma visão mais ampla do problema, além de manter um bom relacionamento com os três rapazes, Davi, Ricardo, José Antônio e Paulo. Marcar a reunião para o sábado à tarde, em virtude de todos os envolvidos estarem livres nessa ocasião. Dias antes, Valéria conversou particularmente com cada um deles, chamou-os à diretoria com o objetivo de saber como estavam se sentindo no colégio, no trabalho que executavam, no relacionamento com os alunos, enfim, se o ambiente estava sendo bom para eles. O primeiro a ser chamado foi Davi Ricardo. Ele entrou na sala ainda enxugando as mãos, com os olhos azuis arregalados, um tanto temeroso, julgando que poderia ter feito algo errado no serviço. Tirou o boné da cabeça, e uma massa de cabelos claros e encaracolados surgiu. Todavia, aliviado, foi recebido por Valéria e Denise com um sorriso, sentou-se e pediu desculpas por estar com o uniforme um pouco sujo, pois estava lavando a louça do almoço quando recebeu o chamado. Ambas sorriram, e Valéria tranquilizou-o. Não se preocupe com isso, Davi. Sabemos que você está em horário de serviço e que se sujar faz parte da função, é natural. Porém, como não conversamos mais após esse período de serviço, gostaríamos de saber como está se sentindo na lanchonete. O rapaz respirou fundo e deu um belo sorriso, aliviado. Ah! Ainda bem, Dona Valéria. Pensei que a senhora não estivesse gostando do meu trabalho. Desde que comecei a servir na lanchonete, minha vida mudou. Adoro o que faço. Tanto ajudar a fazer os lanches, os sucos, servir as mesas e até arrumar a cozinha. Dorinha é ótima e nos damos muito bem. Claro que, no começo, eu dei algumas mancadas, mas logo aprendi e me sinto feliz ali. Quando vou para casa, não vejo a hora de voltar no dia seguinte e, para a alegria de minha mãe, ainda ajudo na cozinha, afinal, agora sei o que faço. Acordo até mais cedo, para não perder a hora. E isso agradeço à senhora. Muito obrigado, Dona Valéria. Valéria e Denise sorriram, satisfeitas. A diretora balançou a cabeça, contente, e perguntou. Desculpe-me tocar neste assunto, Davi, mas e quanto à questão das drogas, o que me diz? Fique tranquilo para responder. Não estamos aqui para julgá-lo em hipótese alguma. Nosso objetivo é ajudar. O rapaz abaixou a cabeça, enrolou a bainha da camiseta, depois disse. Dona Valéria, confesso-lhe que durante algum tempo fiz uso de maconha. Sentia a necessidade, pela vida que levava, não gostava de mim, de voltar para casa e ver meu padrasto lá, bebendo e, muitas vezes, espancando minha mãe. Cheio de raiva, eu avançava sobre ele, que, mais alto e forte, fazia o mesmo comigo. Eu aguentava firme, pois preferia apanhar a ver minha mãe sujeitar-se àquele cara. Por essas e outras coisas,
Sentia-me sem ânimo para estudar, enfim, minha vida toda estava errada. Assim, quando me ofereceram uma tragada, aceitei. Pior não poderia ficar, e disseram-me que os problemas iriam desaparecer. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Ao contrário, as coisas só pioraram em minha vida. A única coisa boa era a maconha, pois me fazia ter um pouco de prazer, esquecendo tudo mais. Aproveitando um instante de pausa que Davi fizera para enxugar os olhos, Valéria perguntou: "E agora, Davi, como se sente?" Ele ergueu a cabeça, e seus olhos brilharam entre as lágrimas. "Sinto-me muito bem, Dona Valéria. Nem preciso mais de maconha." "Então você fez uso por pouco tempo, imagino." "Sim. Graças a Deus, quando cometemos aquele ato, a senhora sabe, aquele que nos levou à delegacia de polícia, enfim, fiquei apavorado. Era a primeira vez que entrava num lugar daqueles, cheio de policiais. Mas para mim foi uma bênção. Graças a isso, estou aqui neste colégio, que considero a melhor coisa que já me aconteceu." Valéria trocou um olhar com Denise, e ambas sorriram, aliviadas. Depois fitaram o rapaz, e a diretora concordou. "Se assim como você nos contou, Davi, realmente foi a melhor opção para a sua vida. Olhe, quero que confie em nós. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa que seja, estaremos à sua disposição para ajudá-lo. Se, de repente, tiver vontade de retomar o vício, avise e o ajudaremos a sair dessa fase." "Obrigado, Dona Valéria. Tem mais, Davi. Por certo período, você terá de trabalhar aqui no colégio, prestando sua colaboração, em virtude do que aconteceu. Mas você gostaria de estudar aqui?" "Estudar aqui? Como aluno?" indagou gaguejando. "Sim, como aluno. Com bolsa de estudos, sem precisar pagar nada." "Claro que eu gostaria, Dona Valéria. É o que mais quero na vida. E, depois, tenho pensado bastante na minha vida daqui a alguns anos e decidi. Quero montar um restaurante. Ouvi dizer que tem até curso de gastronomia. É verdade?" "Sim, é verdade. Mas você precisa estudar para terminar o ensino fundamental e depois o ensino médio. Gastronomia é curso universitário." "Pois está combinado. Você estudará aqui no colégio enquanto puder. Depois, terá de fazer o vestibular. Porém você precisa ficar limpo, entendeu?" "Entendi. Nunca mais vou usar maconha. Prometo", afirmou ele, todo feliz. "Então, pode voltar para a lanchonete, Davi." O rapaz levantou-se, todo satisfeito e sorridente, despedindo-se das duas mulheres que ali estavam. Ao fechar a porta da sala atrás de si, elas ouviram um grito de alegria que ele soltou. Elas também riram, satisfeitas. Algum tempo depois, apareceu a cabecinha de José Antônio na porta. Pediu licença e entrou. "Dona Valéria, fiquei sabendo que a senhora quer falar comigo." "Sim." "Sente-se, José Antônio. Vamos conversar um pouco. Gostaria de saber como se sente trabalhando em nosso colégio. Está tendo alguma dificuldade?" O rapaz, magro e alto, o oposto de Davi, ficou tenso, com a fisionomia preocupada. "Como assim, Dona Valéria? Se eu gosto daqui? Mas alguém reclamou de mim?" "Calma. Fique tranquilo. É apenas o que eu disse, José Antônio. Ninguém falou nada contra você. Nós é que desejamos saber, após esse período de trabalho, se você está bem, contente com o serviço. Só isso." "Ah. Ainda bem. Sabe, Dona Valéria, sempre gostei de plantas. Lá em casa a minha mãe tem um jardinzinho, e eu adoro cuidar dele. Sou vidrado em flores. E aqui, que o jardim é enorme, tenho mais oportunidade de trabalhar e ver espécies de flores diferentes e até mudas que não conhecia e que servem para a saúde. E seu Benê, que conhece muito dessa área,
tem me ensinado bastante. Nunca me senti tão bem na vida. Além disso, também não passo fome. Em casa às vezes a gente não tinha nada para comer. E não sei se é por isso que a senhora me chamou aqui. O seu Benê, às vezes, quando tem frutas, ele me dá uma ou outra, para levar. Se for por essa razão que me chamaram aqui, peço-lhe que a senhora não o brigue com ele, Dona Valéria. Seu Benê não faz por mal. Só para me ajudar. Valéria e Denise estavam emocionadas diante a confissão de José Antônio, e a diretora esclareceu. José Antônio, fique tranquilo, não foi por isso que chamei você aqui. Só queria mesmo saber como está se sentindo, se gosta do serviço, do local. Ah! Quanto a isso, Dona Valéria, a senhora não precisa se preocupar. Gosto muito de trabalhar aqui no jardim. Seu Benê é uma criatura boníssima. Sabe que outro dia ele me levou até a casa dele para jantar? E verdade. Depois, ainda deu comida para eu levar. Aquele dia foi festa lá em casa. Fico contente por isso. Olhe, quando precisar de alguma coisa, pode pedir. Na medida do possível, nós o atenderemos. Gostaria de fazer alguma pergunta. O rapaz revirou o chapéu que tinha nas mãos e depois disse. A senhora me chamou aqui porque não está contente comigo? Se for isso, pode dizer que faço tudo o que for preciso. Só não quero perder esse tempo que devo trabalhar aqui na escola. Por Deus no céu, Dona Valéria, não me tire daqui. Valéria respirou fundo, sentindo um aperto no coração pela preocupação do rapazinho, e respondeu. Fique tranquilo. Não pretendo dispensá-lo, José Antônio. Ao contrário, quero saber se tem interesse em continuar aqui conosco, de estudar aqui no colégio. Ser aluno aqui? Claro que quero, Dona Valéria. É o meu sonho. Quando vejo os alunos chegando de manhã, de banho tomado, com a mochila nas costas, animados por se encontrarem com os colegas, fico com muita inveja deles. No bom sentido. Não faria nada para prejudicá-los, acredite. Acredito em você, José Antônio. Quando acabar esse período de serviço, vamos estudar a possibilidade de você continuar aqui como nosso aluno. O rapazinho levantou-se da cadeira, inclinando-se para a frente e, amassando o chapéu que tinha nas mãos, disse com lágrimas nos olhos. Dona Valéria, se a senhora fizer isso por mim, lhe serei grato o resto da vida. Mas, se não for pedir demais, eu poderia continuar a trabalhar com seu Benê no jardim? Creio que não haverá problema, desde que você consiga realizar as duas coisas, isto é, em um período estudaria e no outro trabalharia no jardim. Mas, sente-se, José Antônio. Ainda precisamos conversar. E quanto ao problema das drogas? Tem feito uso delas? Seja sincero, nosso objetivo é apenas ajudá-lo. O rapazinho acomodou-se lentamente, preocupado, e respondeu. Dona Valéria, não quero mentir para a senhora. Tenho usado um pouco, de vez em quando a coisa fica preta lá em casa. E o que você usa nessas ocasiões? Eu fumava a maconha. Mas, outro dia, me ofereceram crack. Não sei se a senhora sabe, mas é bem mais forte e é baratinho. Tentando não mostrar o quanto estava assustada, Valéria ponderou. José Antônio, você sabe que o crack é muito perigoso? Que destrói a pessoa em pouco tempo. O garoto começou a chorar, amassando o chapéu com as mãos, cheio de medo. Dona Valéria, a senhora não vai mais me querer aqui por causa disso. Fique tranquilo, José Antônio. Queremos ajudá-lo, não se preocupe. Mas queremos ajudá-lo para valer, de modo que você possa libertar-se dessas substâncias que só lhe fazem mal. Aceita nossa ajuda? Ele balançou a cabeça afirmativamente e explicou. Eu ficaria muito agradecido, Dona Valéria. Mas só entrei nessa onda por causa da nossa condição em casa. Quando não temos o que comer, a maconha ajuda a gente a esquecer da fome.
Além disso, era só o que eu tinha. Não podia estudar, não tinha amigos que me ajudassem a superar essa fase, porque todos eles também dão suas fumadinhas. Entendo. Então, vamos ver como ajudá-lo e aos outros. Tudo bem, José Antônio. Eu ficaria muito agradecido, Dona Valéria. Posso ir agora? Seu Benê deve estar precisando de mim. Pode ir. Voltaremos a conversar, concordou a diretora. José Antônio saiu aliviado e contente, primeiro, porque julgava que fosse ficar sem o serviço, depois por ver que a diretora não queria livrar-se dele, mas apenas ajudá-lo. Após a saída de José Antônio, não demorou muito e apareceu a cabeça de Paulo no vão da porta. A senhora mandou me chamar, Dona Valéria? Olá. Entre, Paulo. Sim, desejo conversar com você. Sente-se. Está acontecendo alguma coisa, Dona Valéria? Alguma reclamação? Se for por isso, garanto-lhe que... Interrompendo, ela afirmou. Relaxe. Não há nada contra você, Paulo. Carmen está gostando bastante da sua presença na biblioteca e do seu serviço. Quanto a isso, fique tranquilo. Se não é isso então... Murmurou ele, curioso. E a diretora sorriu, completando. Queremos saber como está se sentindo em relação ao serviço que faz. Está contente? Muito contente, Dona Valéria. Estar no meio de livros, que são minha paixão, é sensacional. Adoro o que faço e agora já estou conhecendo bastante os títulos. Assim, quando um aluno pergunta sobre uma determinada obra, sei exatamente onde encontrá-la. Conheço autores sobre os quais nunca tinha ouvido falar e que escreveram coisas fabulosas. O dia passa, e nem percebo, quando vou ver, já está na hora de ir ao almoço ou de ir embora. Se pudesse, ficaria lá à noite também. Valéria trocou um olhar com Denise, e ambas sorriram satisfeitas. Era como se dissessem: acertamos em cheio. Depois, a diretora disse: que bom quando a gente faz o que gosta, não é, Paulo? Com certeza. O serviço rende muito mais. Uma vez arrumei um trabalho numa borracharia e tinha de consertar pneus. Nada dava certo porque eu não gostava do serviço. Agora é diferente, sinto-me no meu elemento. É como se sempre tivesse trabalhado com livros. A senhora acredita? Acredito sim, Paulo. E quanto à questão das drogas? Das drogas? A senhora vai me dispensar por causa disso? Valéria balançou a cabeça, negativamente. De modo nenhum, Paulo. Quero ajudá-lo, se possível, para que se liberte do vício. Isto é, se você quiser e concordar. Por quê, Dona Valéria? Porque gosto de você e vejo um grande futuro à sua frente. Ficamos todos encantados com a sua música e seu talento na festa da primavera. Você se mostrou um grande líder, dirigindo os alunos que estavam ajudando na organização, resolvendo problemas com criatividade e competência. Naquele dia, Paulo, você cresceu muito no meu conceito e no de todos os professores, funcionários e alunos. É verdade, diretora? Ele indagou, vermelho de vergonha por ouvir tudo o que Valéria pensava a seu respeito. Nunca pensei que pudesse me ver assim, Dona Valéria. Sim, eu o vejo assim, com grandes possibilidades. Mas creio que você não enxerga as suas potencialidades, concluiu frisando a palavra. Na verdade, a senhora tem uma visão da minha pessoa que não corresponde à realidade, considerou ele, de cabeça baixa. Denise, que se mantivera calada o tempo todo, interferiu. Não, Paulo. É você que não se aceita, que não se ama. As senhoras não me conhecem direito. Tenho muitos defeitos. Sabemos disso. Todos os temos, pois não somos perfeitos. E o seu problema maior é ser usuário de drogas, não é? Paulo abaixou a cabeça e manteve-se calado, o que significava concordância. Meu filho, permita que eu o chame assim,
Você gostaria de deixar as drogas, quaisquer que sejam? Sou muito mais comprometido do que as senhoras pensam. Não posso sair delas. Por quê? O que o impede? Indagou Valéria. Os traficantes. Faço parte desse sistema, até para poder satisfazer minhas necessidades. Entendem? Valéria e Denise trocaram um olhar preocupado. Depois a diretora sugeriu: sempre se pode mudar de vida, desde que se queira. Se você resolver lutar, nós também estaremos nessa luta, ajudando-o. Porém, depende de você. Se quiser sair dessa roubada, estaremos aqui para ajudá-lo e protegê-lo. E Denise completou, com suavidade: Paulo, você afirmou há pouco que a biblioteca e os livros são para você o que há de mais importante. Se continuar nessa vida, não poderemos deixá-lo em contato com nossos alunos, percebe? O rapaz, que sempre parecera forte e decidido, fragilizou-se ante essa possibilidade de perder o acesso aos livros, que ele tanto amava, e pôs-se a chorar. Valéria estendeu um lencinho de papel para ele, delicadamente, e considerou: Paulo, aqui todos gostam muito de você. Quer lutar para se libertar do vício? Estaremos ao seu lado. Ele enxugou as lágrimas, assoou o nariz, depois lentamente começou a desabafar. Pensam que não quero sair dessa situação? Antes, confesso que estava contente com minha vida. Tinha dinheiro, comprava boas roupas, ajudava nas despesas de casa e tinha muitos amigos. Vivia rodeado deles. Todos que eu levei ao vício e que estavam sempre buscando mais, sempre mais. Quando nos descobriram por depredar o colégio e fomos levados para a delegacia, foi o começo de nova situação. Tanto eu quanto os meus colegas gostamos daqui. Era a primeira vez que teríamos uma vida normal, junto com pessoas normais. E fiquei apaixonado pela escola e pela biblioteca. Desde esse dia, tenho tido dificuldade de continuar com a vida que levava antes. As senhoras não pensem que não sei onde estou pisando. Quero melhorar. Tenho lido nos livros o que falam sobre as drogas e o caminho a que elas nos conduzem. Ele fez uma pausa para enxugar os olhos, e Valéria aproveitou para dizer: Paulo, você é muito querido aqui. Os alunos o adoram. Carmen, sua chefe, também. Deixe-nos ajudá-lo, por favor. Ele balançou a cabeça e prosseguiu: sinto-me preocupado pelo caminho que venho trilhando e levando outros para o mesmo buraco. Mas tenho medo de mudar, pode entender isso. Medo das consequências. Nós o ajudaremos, Paulo. Em qualquer circunstância poderá contar conosco. Está bem. Vamos tentar, concordou ele, finalmente se rendendo. Mas não será fácil. As senhoras não sabem como funciona esse esquema, as ameaças que recebemos dos chefes da rede. As duas mulheres o abraçaram com muito carinho, e ele, mais confiante, sentiu-se determinado a vencer. Após a saída de Paulo, Valéria e Denise tinham lágrimas nos olhos. Elas sabiam que não seria fácil, que enfrentariam problemas muito grandes, mas estavam determinadas a vencer essa situação. Capítulo 23. Tomando decisões. O resto daquele dia, Valéria e Denise usaram para fazer planos, organizar prioridades e manter contato com pessoas que poderiam ajudá-las. Denise lembrou-se de ligar para a delegacia de polícia mais próxima. Alô? Por gentileza, o sargento Gilberto está? Sim. Vou chamá-lo. Gilberto. Telefone para você, alguém gritou. Denise ouviu passos, e logo ele atendeu. Sim. Sargento Gilberto falando. Sargento, aqui é Denise, do Instituto de Educação Bem Viver. Lembra-se de mim? Sem dúvida, professora Denise. Algum problema com os rapazes? Estão dando trabalho? Se for. De modo algum, sargento, ela o interrompeu sorrindo. Eles estão muito bem aqui no colégio. Mas gostaríamos de falar com o senhor, é possível? Claro.
Se quiserem, vou até o colégio. É urgente. Digamos que o assunto exige certa rapidez. Bem, então irei agora mesmo. Podem me aguardar. Estou terminando de fazer um relatório e irei em seguida. Denise lhe agradeceu a gentileza e desligou o fone com um belo sorriso no rosto corado. Vendo a alegria dela, Valéria murmurou. Que grande oportunidade para revê-lo, não é? Sem dúvida. Vou retocar a maquiagem e volto logo. Ele ficou de vir logo. Não demorou 10 minutos, e o sargento chegou ao colégio. Como já conhecia o prédio, encaminhou-se direto para a diretoria. Leve e batida na porta, e Denise abriu com os olhos brilhando. Sargento Gilberto. Entre, por gentileza. Veio rápido. Como lhe disse, professora Denise, estava terminando um relatório. Bom dia, diretora Valéria, cumprimentou com a mão estendida. Bom dia, sargento Gilberto. Agradecemos sua presteza em atender nossa solicitação. E meu dever, diretora. Mas qual é o problema? Sente-se, sargento. Valéria e eu queremos conversar com o senhor. Desculpe-nos tirá-lo do seu serviço, porém era necessário. E passou a relatar ao policial o que estava acontecendo. Falou sobre o bom comportamento dos rapazes, do trabalho que faziam e que adoravam e finalizou abordando o assunto sobre o qual realmente desejava falar. As drogas. Ele acomodou-se melhor na cadeira, balançou a cabeça, mostrando que compreendia a situação, e afinal considerou. Bem, sabíamos que não seria um mar de rosas a presença desses rapazes aqui no colégio, mas foi a melhor opção de fazê-los pagar pelos estragos que fizeram. Quanto às drogas, lamento dizer-lhes. Eles estão bastante envolvidos com elas. Só posso lhes assegurar que, se houver qualquer fato neste sentido, que envolva outros alunos, precisamos ser informados imediatamente. Valéria sorriu e, trocando um olhar com Denise, interrompeu-o, meneando a cabeça negativamente. Sargento, creio que não nos fizemos entender devidamente. Os 3 rapazes estão se comportando muito bem aqui dentro e trabalhando com prazer, pois deixamos que eles escolhessem as áreas com que têm mais afinidade. Talvez seja melhor que o senhor veja por si mesmo. Venha conosco, vai vê-los trabalhando. As 2 mulheres, acompanhadas do sargento, percorreram o colégio e lhe mostraram a função de cada um, a começar pela lanchonete, depois a biblioteca e, para finalizar, o jardim. O policial ficou surpreso com o excelente comportamento dos rapazes, a satisfação com que executavam o serviço e o desejo de continuarem ali, no colégio, trabalhando e estudando. Voltando para a sala da diretoria, o sargento estava maravilhado e expôs suas impressões. As senhoras me deixaram impressionado. Jamais em minha vida havia um trabalho tão bom em período tão curto. Eles estão realmente satisfeitos, felizes. Sim, e desejam continuar conosco. Por isso os chamamos, sargento. Os 3 são usuários de drogas, em níveis diferentes. O mais comprometido é Paulo, como o senhor deve saber. Exato. Ele está metido até o pescoço nesse problema. Não ignoramos esse fato, sargento. Conversamos particularmente com cada um deles, e foram francos ao falar sobre essa questão. Eles se abriram e nos contaram sobre sua vida, suas dificuldades. Paulo, especialmente, faz parte do processo e relatou-nos que os traficantes não irão lhe permitir sair do esquema. Quanto a Davi Ricardo e José Antônio, a questão é bem mais fácil. Porém Paulo, o caso mais complicado, nos preocupa, e por isso o chamamos aqui. O sargento Gilberto balançou a cabeça, compenetrado, mostrando que entender a situação. O que as senhoras desejam que eu faça? Estarei à disposição para ajudá-las em todas as questões relativas a essa área. E se, porventura, os donos de pontos de vendas fizerem qualquer ameaça, nos avisem. Vou repassar a situação ao comandante do nosso destacamento,
E, assim, todos nós ficaremos em alerta. Agradecemos, Sargento Gilberto, e nos sentimos mais seguros sabendo que os garotos também estarão mais protegidos. Estamos planejando as atitudes que devemos tomar sobre este assunto. Ótimo. O que pretendem fazer? Estou às suas ordens. Sargento, marcamos uma reunião para sábado próximo, às 9 horas, com todos os professores e funcionários. Se puder comparecer, será importante para falar sobre como age o Departamento de Polícia. Sem dúvida, podem contar comigo. Estarei presente. Agora preciso retornar ao meu posto, disse, olhando o relógio de pulso. Mantenha-me informado de tudo e de todas as medidas que tomarem. Tenha um bom dia. Até sábado. Denise acompanhou até a saída, e, enquanto atravessavam o colégio, foram conversando. Ambos gostariam de dizer algo mais, porém sentiam-se constrangidos, até que o sargento resolveu a situação, balbuciando. Professora Denise, eu. Pode me chamar de Denise, é assim que todos me chamam. Muito bem, Denise. E eu não sou sargento, sou Gilberto apenas, disse rindo. Como estivessem entrando na área de estacionamento e quase se despedindo, Gilberto apertou a mão de Denise e confessou. Senti imenso prazer em vê-la novamente, Denise. Sua imagem não saiu da minha cabeça desde aquela madrugada? Confesso-lhe que também pensei em você, Gilberto. Os policiais têm tempo para passear, ir ao cinema, tomar um sorvete. Sem dúvida. Também temos famílias, não somos diferentes de ninguém. Ah, então você é casado? Murmurou ela, a mostrar certa tristeza. Claro que não, ele exclamou sorrindo. Falei da família como um todo. Em nossa casa somos 4. Meus pais, meu irmão Roberto e eu. E você não tem família? Pai, mãe, irmãos, avós. Sem dúvida. Minha família se resume a meu pai, minha mãe e 2 irmãs. Uma delas é casada, e tenho 2 sobrinhos. Chegando perto da viatura, Gilberto parou e, trocando um olhar com Denise, convidou-a para saírem juntos no final da semana. Podemos assistir a uma peça de teatro ou a um bom filme depois de jantar. Isso é, se você aceitar. Aceito com prazer, Gilberto. Após Denise passar-lhe seu endereço, eles se despediram. Denise retornou para a diretoria com outra expressão. Ao vê-la, Valéria entendeu o que acontecera. Abraçaram-se e riram bastante. Denise estava feliz como havia muito não acontecia. Como o turno estava terminando, elas pegaram a bolsa, trancaram a sala e saíram. Valéria iria se encontrar com Maurício para tomarem um lanche e depois irem para a casa espírita. Acomodados na lanchonete, foram servidos rapidamente, e Valéria aproveitou para contar-lhe os últimos acontecimentos, deixando Maurício satisfeito. Querida, já era tempo de tomar uma atitude. Esses rapazes estão sob sua responsabilidade e precisam ser ajudados. Especialmente considerando seu pensamento espírita, não podemos perder a oportunidade de socorrê-los. Valéria baixou a cabeça, deixou o garfo no prato de salada que estava comendo, pegou o guardanapo e explicou. Você tem toda a razão, querido. No entanto, precisávamos de um tempo para agir, saber o que eles pensam sobre o problema e, baseadas nisso, tomarmos atitudes. Foi o que fizemos hoje, após a conversa com Paulo, que deixei para o final por considerar o caso mais grave que tínhamos em mãos. Você não imagina, Maurício, como foi comovente vê-lo chorar e contar que precisa tomar cuidado com os traficantes, pois se eles notarem que não podem mais confiar nele, estará perdido. Seu olhar denotava um medo que nós ainda não perceberamos nele, sempre tão seguro de si. E muito grave tudo isso, querida. Tenham bastante cuidado. Se os traficantes ficarem sabendo, vocês estarão correndo grande risco. Eu sei.
Não me assuste mais do que já estou assustada. Você não confia em Deus não, Dr. Maurício. Ele riu, mas acentuou. Claro que confio. Se não confiasse, nem abriria a barriga de um paciente para fazer cirurgia. Mas não é esse o problema, amor. A questão é que vocês têm de lidar com esse assunto da maneira mais delicada possível, para que eles não notem que vocês estão por trás de tudo. Entendi, Maurício. Combinamos com o sargento Gilberto fazer as coisas de maneira que os traficantes não percebam. Vamos agir tendo em vista o bem-estar dos alunos do nosso colégio, só isso. Maurício comeu um bocado do sanduíche, depois tomou um gole de suco, mantendo-se pensativo. Em seguida, considerou. Valéria, temos de encaminhar esses rapazes à casa espírita. Estou programando um estudo com os jovens e encaixaremos os nossos 3 parceiros. Assim, os donos das drogas ficarão sabendo e irão encarar apenas como mais uma atividade religiosa entre tantas. Desse modo, creio que eles estarão mais protegidos. Talvez você tenha razão, querido. Mas, eles aceitarão ir ao centro? Com certeza. Já conversamos sobre esses assuntos, e eles demonstraram interesse. Fiquei de marcar um dia para levá-los ao grupo de jovens da nossa casa. E o momento é agora. Ótimo, Maurício. Denise vai ficar contente, embora nada saiba sobre espiritismo. Talvez seja bom para ela também, o que acha? Excelente. Se ela quiser nos acompanhar, é claro. Ela vai aceitar. Temos um aluno bem pequeno que andou dizendo coisas estranhas, que não poderia saber de modo algum. E tivemos de pesquisar o assunto, isto é, casos de crianças que mostram faculdades e conhecimentos extraordinários, sem ligação com esta existência. E o caso do Luizinho? Eu comentei com você, lembra-se? Sim. Lembro-me perfeitamente, Valéria. Maurício balançou a cabeça concordando. E Denise sabe dessa história. Mais do que isso. Ela participou comigo, na sala da diretoria, do episódio em que Luizinho disse-nos que era amigo de Galileu Galilei, lembra-se? Foi fantástico, Maurício. A experiência mais extraordinária que já tivemos nessa área. Eu me recordo. Essas experiências nos marcam para a vida toda. E o Luizinho teve outras situações como essas, de retorno espontâneo ao passado? Teve sim, Maurício. A mãe dele me contou que, uma noite, assistindo à televisão, ele comentou sobre o que estavam falando no jornal, como se fosse uma descoberta científica, e ele afirmou que era algo já conhecido fazia muito tempo. O médico balançou a cabeça, pensativo, e considerou. Interessante, mas precisamos acompanhar o caso de Luizinho, querida. É uma evidência tão clara de recordação de vida passada que temos de analisar e anotar tudo o que ocorrer com o garoto. Esses fatos poderão ser verificados, e, se lhe constatarmos a veracidade, é importante para a ciência. Tem razão. Vou procurar me informar mais sobre o Luizinho. Assim que a mãe dele vier buscá-lo, vou pedir para que avisem que precisamos falar com ela. Faça isso, Valéria. E muito importante. Envolvida com uma série de problemas a serem solucionados, Valéria procurava relacioná-los de modo a não se esquecer de nenhum. O mais urgente, no momento, era a reunião que marcara para o sábado de manhã, quando iria conversar com os professores, funcionários e pais de alunos. Capítulo 24. O problema das drogas. No sábado, Valéria levantou-se bem cedo, arrumou-se e tomou o rumo do colégio, onde as funcionárias já haviam deixado tudo arrumado na sala de eventos, com a mesa ao fundo para um ligeiro lanche dos convidados. Só faltava fazer o café e um suco, pelos quais Dorinha se responsabilizara. O sargento Gilberto, assim como o médico, Dr. Carlos, foi dos primeiros a chegar, entendendo-se maravilhosamente com Denise. Na hora marcada, Valéria deu início à reunião, falando sobre seus objetivos e pedindo aos professores,
funcionários e auxiliares que não omitissem nenhum fato do seu conhecimento. Na sequência, ela passou a palavra ao médico, Dr. Carlos, que se encaminhou à frente, pegou o microfone e começou a falar. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Agradeço o convite que me fizeram para falar-lhes sobre o problema das drogas, que é uma situação calamitosa em nosso país. Como médico, tenho vivenciado esse problema com meus pacientes. Confesso-lhes que a solução não é fácil, mas precisamos enfrentá-la, disse e, após uma pausa, percorrendo o olhar sobre a assistência, prosseguiu. O uso de drogas por jovem pode desestabilizar totalmente sua vida no momento mais importante da existência, que é sua formação física, mental e psicológica, podendo ter consequências devastadoras e permanentes, além de afetar toda a família. Então, aqui estamos para explicar, de acordo com a medicina, como funciona cada uma das drogas, compreender-lhes os mecanismos, seus sintomas e efeitos. As drogas têm sido utilizadas desde a antiguidade para diversos fins, geralmente para curar doenças e obter prazer. A classificação mais simples seria ilícitas e ilícitas. Como a própria classificação diz, as drogas lícitas são aquelas permitidas por lei, que são compradas praticamente de maneira livre, e seu comércio é legal. Entre elas estão os medicamentos em geral, aqueles que só são permitidos com prescrição médica, o álcool e o cigarro. Também certos alimentos, como energéticos, refrigerantes, café e outros, em virtude de alterarem de alguma maneira as sensações de quem as ingere, conquanto não representem perigo para a saúde, a não ser pelo excesso. Em relação ao álcool, os últimos dados que temos são alarmantes. A Organização Mundial da Saúde considera que o álcool é o responsável pelo maior problema das drogas no Brasil. Considera também que, na maioria dos países da América Latina, o consumo de bebidas alcoólicas é responsável por cerca de 8% de todas as doenças existentes, cujo custo social é 100% maior do que nos países desenvolvidos como o Canadá, os Estados Unidos e a maior parte dos países da Europa. Em 2006, quando fizeram o primeiro estudo sobre o consumo de álcool na população do Brasil, verificou-se que 11% dos homens e 4% das mulheres eram dependentes de álcool, o que era uma situação grave, visto que esses dados nos mostraram que, em cada 7 famílias, uma pelo menos tem problemas sérios com o álcool. Isso sem contar os problemas familiares gerados por essa dependência, que são muitos. O palestrante fez uma pausa e prosseguiu. Mas não é só isso. Esse estado de coisas gera outras situações piores, como violência doméstica e, não raro, acidentes graves no lar, como incêndio, por exemplo. Nas ruas, acidentes sérios no trânsito, quando pelo menos em 50% dos casos os motoristas estão alcoolizados. E não podemos deixar de considerar que 50 mil mortes ocorrem todos os anos no trânsito em nosso país. Mesmo com o advento da lei seca, ainda 25% dos motoristas dirigem alcoolizados nos finais de semana. E muito grave é nossa situação. O álcool é uma droga lícita, e qualquer um pode adquirir. A lei estabelece a idade mínima de 18 anos para comprar. Porém esse não é um obstáculo para o usuário, pois um adulto compra e o adolescente ou a criança ingerem a bebida sem problema, o que, na prática, se constitui num absurdo, pela falta de consciência do adulto em relação a essa questão. Quanto ao cigarro, conquanto a venda seja proibida antes dos 18 anos, o adolescente não encontra qualquer barreira para comprá-lo, apesar de muito nocivo, porque gera sérios problemas para a saúde, inclusive câncer de pulmão. Uma crença popular sobre o fumo é que a nicotina do cigarro causa câncer, além de outros riscos à saúde. Porém a verdade é que a nicotina no cigarro é apenas uma das mais de 4.000 substâncias químicas que ele contém, e sabe-se que pelo menos 50 delas aumentam o risco de câncer. A nicotina é nociva sim,
Mas a responsabilidade pelo mal causado ao organismo humano não se restringe a ela somente. Hoje se sabe que a própria planta, o tabaco, gera doença para quem lida com ela. Pessoas que nunca fumaram são afetadas por câncer de pulmão, por exemplo. E é importante considerar que existem os fumantes passivos, isto é, aqueles que inalam a fumaça expelida pelos fumantes próximos. Tudo isso é muito grave e mostra a falta de conscientização das pessoas sobre sua responsabilidade nesse processo. Fazendo nova pausa, o palestrante lançou um olhar pela assistência e prosseguiu. Estou falando sem parar. Porém, se surgir alguma dúvida, podem fazer perguntas, terei prazer em responder a elas. O público agitou-se nas cadeiras e deu risada, sentindo que poderia ser mais participativo. O palestrante continuou. Bem, agora falando sobre drogas ilícitas, entre as principais estão a maconha, a cocaína, o crack, o êxtase, a heroína etc. Existem ainda outras substâncias que causam dependência, mas são vendidas livremente para outros fins, como a cola de sapateiro e o hipnol. Há diversas outras drogas que também são utilizadas dessa maneira, e algumas delas ainda nem são conhecidas pelo Ministério da Saúde e pelas autoridades judiciais. Uma professora levantou a mão e perguntou: Doutor, sobre a cola de sapateiro já ouvi falar. Mas o que é o hipnol e para que ele é utilizado? A plateia se agitou, mostrando que também tinha interesse de saber. É uma substância anestésica usada para diversas situações, inclusive na área veterinária, para a eutanásia. E muito perigoso, então. Sem dúvida. O uso deve ser restrito a médicos e veterinários nos casos em que haja necessidade de alguma sedação ou em cirurgias. E veterinários utilizam essa droga nos mesmos casos e quando se faz necessário matar um animal que não tem a possibilidade de recuperação, para que sofra menos. Bem, continuando. Falávamos das drogas ilícitas, como a maconha, cujo nome é Cannabis sativa, uma planta da família das canabiáceas, cultivada em várias regiões do mundo, sendo que existem registros do uso dessa planta na China, 2800 AG. Desde essa época, a planta era utilizada de diversas formas, inclusive na medicina oriental. E usada a folha da planta, da qual se extrai uma substância chamada tetrahidrocannabinol, THC, muito poderosa. Dessa substância da cannabis sativa em seu estado natural são produzidas duas drogas ilícitas, a maconha também conhecida por marihuana, e o haxixe, hash. Para vocês terem uma ideia do perigo, dessa planta podem ser produzidas mais de 400 substâncias químicas. Um murmúrio assustado ouviu-se no salão. Diante da reação do público, o palestrante confirmou. É verdade. A maconha é geralmente fumada, e em poucos segundos os efeitos são sentidos. O haxixe é muito mais forte e perigoso do que a maconha, porque é a grande concentração da substância THC, que, após ser misturado ao tabaco, também pode ser fumado usando-se um cachimbo. Secam-se as folhas e flores da planta, que são transformadas em tabletes ou bolotas, que os usuários mascam ou fumam, dependendo do interesse de cada um da região que habitam. O palestrante fez uma pausa, tomou um gole d'água, depois prosseguiu. Uma coisa é certa, pessoal. Os efeitos são rápidos, os batimentos cardíacos são aumentados, os olhos ficam injetados, vermelhos, e a boca seca. A pessoa sente-se eufórica, relaxada e tem o riso fácil. O usuário não consegue calcular espaço e tempo, a capacidade de atenção e memória é reduzida. Alguém ergueu a mão e perguntou se todas as pessoas tinham as mesmas reações, ao que o palestrante respondeu: não. Os efeitos da droga variam de acordo com a pessoa, a quantidade da substância usada aí, sem dúvida, também a qualidade do produto. Naturalmente, para obter mais lucros, conforme o fornecedor, usa-se mais ou menos THC. A realidade é que,
Para a saúde física e psicológica, as consequências são muito graves. Fisicamente, o usuário tem maior chance de desenvolver câncer de pulmão e garganta, vai ficar com aquela tosse crônica que incomoda muito, pode ter isquemia cardíaca, entre outras doenças, e a diminuição de testosterona nos homens. Bem, falta de testosterona em nós, os homens, sabemos o que é. Não é, pessoal? Mas o que é isquemia cardíaca, doutor? Perguntou um senhor, rindo. A isquemia cardíaca é caracterizada pela diminuição da passagem de sangue pelas artérias coronárias. Geralmente, é causada pela presença de placas de gordura em seu interior, que, quando não são devidamente tratadas, podem romper e entupir o vaso, causando angina e infarto. Alguns fatores de risco, como colesterol alto, hipertensão arterial, tabagismo, sedentarismo, diabetes, apneia do sono e crises de ansiedade, podem aumentar o risco de isquemia cardíaca, e, por isso, o controle de todos estes fatores é importante para o tratamento. No caso que estamos tratando, certamente o fator de risco é o tabagismo, isto é, a droga fumada, que se inala. O palestrante fez uma pausa e prosseguiu. Continuando, temos a cocaína. A eritroxilon, mais conhecida como coca, é uma planta que se encontra na América Central e América do Sul. As folhas são usadas pelo povo andino, para mascar ou para chás, com a função de aliviar os sintomas decorrentes das grandes altitudes. Porém uma substância alcaloide, que constitui 10% dessa parte da planta, chamada benzoilmetilequigonina, é capaz de provocar sérios problemas de saúde e problemas sociais. Na primeira fase da extração dessa substância, as folhas são prensadas em ácido sulfúrico, querosene ou gasolina, resultando em uma pasta de nome sulfato de cocaína. Na segunda e última, utiliza-se ácido clorídrico, formando um pó branco, que pode ser aspirado ou dissolvido em água e depois injetado. Enquanto pasta, é fumada em cachimbos, quando é chamada de crack. Seu uso faz o coração acelerar, a pressão aumentar, e a pupila se dilatar. Zero consumo de oxigênio aumenta, mas a capacidade de captá-lo diminui. Esse fator, juntamente com arritmias que a substância provoca, deixa o usuário predisposto a infartos. O uso frequente também provoca dores musculares, náuseas, calafrios e perda de apetite. A cocaína perde a eficácia com o uso, fato este denominado tolerância à droga, e a tendência do usuário é utilizar progressivamente doses mais altas da droga, buscando obter os mesmos efeitos agradáveis que conseguia no início de seu uso, o que provoca reações do organismo. Assim, dosagens muito frequentes e excessivas provocam alucinações táteis, visuais e auditivas, ansiedade, delírios, agressividade, paranoia. O crack é um subproduto da pasta da cocaína, droga extraída por meio de processos químicos, das folhas da coca. As reações são basicamente as mesmas da cocaína. Só que, em virtude de ser fumado, o crack chega rapidamente ao cérebro, e seus efeitos são sentidos quase imediatamente, cerca de 10 a 15 segundos, mas seus efeitos duram em média 5 minutos, o que leva o usuário a usar o crack muitas vezes em curtos períodos de tempo, daí a grande dependência que o uso do crack causa. Após tornar-se dependente, sem a droga, o usuário entra em depressão e sente um grande cansaço, além da fissura, que é a compulsão para usar a droga, que no caso do crack é incontrolável, avassaladora. O uso contínuo de grandes quantidades de crack leva o usuário a tornar-se extremamente agressivo, chegando a ficar paranoico. Problemas mentais sérios, problemas respiratórios, derrames e infartos são as consequências mais comuns do uso do crack. O palestrante respirou profundamente e prosseguiu. Estou sendo claro, pessoal? Tudo bem até aqui? Qualquer dúvida é só perguntar. Então, vamos prosseguir. O êxtase é uma substância de nome bem complicado.
Vou colocar no quadro. Pegando um giz, ele escreveu: metilenodiocime, tanfetamina, MDMA. Mais conhecida como êxtase, é uma droga psicotrópica estimulante sintética, produzida em laboratórios clandestinos. Seu uso é bastante difundido nos Estados Unidos e na Europa, e, nos últimos anos, o uso no Brasil vem crescendo de forma bastante acelerada, tornando-se uma das principais drogas usadas pelas classes médias, médias altas e altas. Também chamado de droga do amor, o êxtase foi produzido por uma indústria farmacêutica no ano de 1914 com o intuito de ser utilizado como supressor do apetite, mas nunca foi utilizado para essa finalidade. Nos anos 1960, começou a ser utilizado por psicoterapeutas para elevar o ânimo de pacientes e, na década de 1970, passou a ser consumido recreativamente, sendo disseminado principalmente entre estudantes universitários. O uso dessa droga é proibido em vários países, inclusive no Brasil. Embora este modo de utilização não seja mais empregado, o êxtase pode ser injetado via intravenosa. Atualmente o consumo ilegal de êxtase tem sido realizado na forma de comprimidos via oral. Seu efeito pode durar em média 8 horas, mas isso varia de acordo com o organismo. Os usuários dessa droga sentem aumento do estado de alerta, maior interesse sexual, sensação de bem-estar, grande capacidade física e mental, euforia e aumento da sociabilização e extroversão. Depois do uso da droga, ocorre uma série de efeitos indesejados, tais como aumento da tensão muscular e da atividade motora, aumento da temperatura corporal, enrijecimento e dores na musculatura dos membros inferiores e coluna lombar, dores de cabeça, náuseas, perda do apetite, alucinações, agitação, ansiedade, crise de pânico e episódios breves de psicose, entre outros. Nos dias seguintes ao uso da droga, o usuário pode ficar deprimido, com dificuldade de concentração, ansioso e fatigado. Complicado, não é, pessoal? Os professores ali presentes estavam assustados e preocupados. Continua o palestrante. Bem, estamos quase terminando. A heroína, derivada da planta papoula, faz parte dos chamados opiáceos, também conhecidos como narcóticos, que são drogas poderosas, que causam uma rápida sensação de prazer, seguida por um efeito de bem-estar e sonolência. Morfina, heroína e codeína são os exemplos mais conhecidos de opiáceos. A heroína é uma droga sintetizada em laboratório, cara e pouco consumida no Brasil, se comparada com outras, como maconha e cocaína. A morfina é usada na medicina como analgésico, aliviador, e a codeína, em xaropes para tosse. Na forma sólida, a heroína é aquecida, em geral numa colher, até derreter e injetada na veia com seringa e agulha. Ela cria um estado de prazer, relaxamento e torpor, mas, como o efeito dura pouco, o usuário logo busca novas doses para obter sensação de bem-estar. Zero uso da heroína pode causar queda da pressão, diminuição da respiração e dos batimentos cardíacos, podendo levar ao coma e à morte. A droga interfere na atividade dos neurônios, que se acostumam a trabalhar com a presença do opiáceo. Por isso, quando deixa de consumi-lo, o usuário enfrenta uma crise de abstinência com calafrios, suor excessivo, dores musculares e abdominais, vômitos, diarreias, coriza, lacrimejamento e febre. Por provocar dependência rapidamente, a heroína é uma das drogas mais perigosas ao corpo humano. Por essa razão, os medicamentos que usam essas substâncias são vendidos apenas mediante receita médica. O palestrante parou de falar por alguns segundos, depois prosseguiu. Bem, estou falando sobre drogas para que todos vocês entendam e fiquem atentos. Assim, diante de qualquer reação diferente dos filhos, de alunos, de vizinhos ou amigos, saibam como agir, tomando as atitudes necessárias. Como médico,
Sei que é assustador para professores e funcionários de um colégio pensar que seus alunos possam estar envolvidos com drogas. Mas a finalidade da direção deste Instituto de Educação é que todos tomem consciência do problema, conquanto possa não haver alunos nessa situação, alertando-os para saberem lidar com o problema, se aparecer algum caso. Alguma pergunta? Alguns questionamentos surgiram, e o médico respondeu, esclarecendo as dúvidas. Diante da plateia que considerou ter se inteirado do assunto, o palestrante agradeceu a atenção de todos e colocou-se à disposição para conversar com quem ainda tivesse dúvidas. Ele esclareceu que na internet poderiam encontrar farto material caso desejassem mais informações. E também teria satisfação em atender em seu consultório quem assim desejasse. Após o palestrante sentar-se, o sargento Gilberto se encaminhou para a frente, pegou o microfone, agradeceu à diretora Valéria e apresentou-se. Senhoras e senhores, bom dia. Sou o sargento Gilberto. Como funcionário público, da área de segurança pública, cabe-me colocá-los a par da real situação com relação às substâncias entorpecentes, que tantos problemas causam à nossa sociedade, às famílias, às escolas, a todos. A situação é pior do que se imagina. De certa forma, procura-se diminuir a porcentagem da incidência de casos para não gerar pânico na população. Todavia, nossa obrigação é cuidar da segurança da população de nossa cidade. Assim, não se sintam constrangidos de nos procurar, temendo divulgação dos casos, pois temos como auxiliar mais efetivamente na solução desses problemas. Nossos atendimentos só não ficam restritos ao conhecimento da corporação quando vazam pela ocorrência em público. No mais, temos o máximo cuidado para proteger crianças e jovens da divulgação do problema. Sargento Gilberto fez uma pausa, passou os olhos pela assistência e prosseguiu. Desse modo, se tiverem alguma dúvida, perguntas a fazer, informações a pedir, podem nos procurar. Estamos a serviço da comunidade. Obrigado. Como surgissem alguns questionamentos, o sargento respondeu, e, depois, o policial deu por terminada a sua parte, passando a direção a Valéria, que agradeceu a presença de todos e, especialmente, ao Dr. Carlos e ao sargento Gilberto, que se colocaram à disposição de quem quisesse conversar com eles particularmente. Assim, encerrada a reunião pela diretora, permaneceram tomando um cafezinho e conversando por mais algum tempo. Aos poucos os grupos foram saindo, e logo o salão estava deserto. Os últimos a deixarem o colégio foram Valéria, Denise e o sargento Gilberto. Estavam cansados, mas satisfeitos com o resultado da reunião e já pensando nas próximas ações.